preces e cantos, louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, louvai, louvai. Com hinos, preces e cantos, louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, louvai, louvai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, louvemos a Deus, santo nos seus santos, hoje em São Martinho, cuja memória celebramos. Este homem que nos ensina a acolher Deus, a convertermos-nos a Ele e a reconhecê-lo na pessoa dos pobres, desafiando-nos a abrirmos os olhos à caridade concreta a que o Senhor nos chama. Disponhamos o nosso coração para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconhecendo humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Senhor, que fostes glorificado pela vida e pela morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, recorda a todos os irmãos que devem ser submissos aos governantes e às autoridades, que devem obedecer-lhes e estar prontos para toda a boa obra.
Não digam mal de ninguém, não sejam conflituosos, mas pacíficos, mostrando-se sempre atenciosos para com todos. Também nós, antigamente, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de toda a espécie de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na inveja, odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, ao manifestar-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, Ele salvou-nos, não pelas obras justas que praticamos, mas em virtude da sua misericórdia, pelo batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornássemos em esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Aleluia, 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 aleluia. Em todo tempo e lugar dai graças a Deus, porque esta é a sua vontade a vosso respeito em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que, no caminho, ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, celebramos hoje a memória de São Martinho, bispo, no dia do seu sepultamento. Este homem de Deus, nascido de pais gentios no território da atual Hungria e chamado ao serviço militar na antiga Gália, quando era ainda catecúmeno, cobriu com o seu manto a Cristo na pessoa de um pobre. Todos conhecemos a sua história. Depois de receber o batismo, renunciou à carreira militar,
Foi ordenado sacerdote e mais tarde eleito bispo de Tours. Teve sempre em vista o exemplo do bom pastor, fundando em várias localidades, mosteiros e paróquias, dedicando-se à formação e reconciliação do clero e à evangelização. Assim nos lembra hoje o martirológio romano. O testemunho deste santo inspira-nos e desperta a nossa atenção para a urgência da caridade. Uma caridade de olhos abertos, atenta ao concreto da vida, às necessidades de todos os que encontramos. Desperta a nossa vida para aquela sensibilidade que os discípulos de Jesus devem ter, que cada um de nós deve ter diante das realidades que encontra. Não podemos ser insensíveis àquilo que vemos, ao sofrimento dos outros, às carências dos outros. São Martinho é assim imagem viva de Jesus, que no Evangelho que acabamos de escutar nos ensina esta atenção e esta caridade de olhos abertos e coração disponível para o concreto da vida das pessoas, dos que mais sofrem nas diversas situações e circunstâncias. Hoje, Jesus cruza-se com um grupo de leprosos que, reconhecendo nele o poder de os curar, lhe clamam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus não hesita em lhes manifestar a sua compaixão, concedendo-lhes a graça da cura. No entanto, dos 10 que foram curados, apenas um regressou para agradecer. Ao entusiasmo diante das graças alcançadas, nem sempre corresponde um coração agradecido e convertido àquele que nos las concede. É uma discreta, mas incisiva chamada de atenção que o Senhor hoje nos faz. Quantas vezes na nossa vida não temos esta necessidade, como aqueles leprosos, de clamar pelo Senhor, em circunstâncias concretas da nossa vida, no meio dos nossos sofrimentos, das nossas angústias e apreensões, como os leprosos: Jesus, Mestre, tem compaixão de mim, lembra-te de mim, olha para mim, preciso de ti. E depois o Senhor acolhe-nos, atende-nos, cura-nos, encaminha-nos. E a nossa gratidão, e o nosso regresso, e a nossa perseverança no seu amor. É justamente isso que faltou àqueles 9 leprosos, que, vendo-se curados, de tal maneira entusiasmados, seguem o seu caminho, esquecendo-se daquele que os curou. Ainda assim, Jesus lamenta que apenas este estrangeiro, um samaritano, regressasse para dar glória a Deus. E não deixa de lhe dizer o segredo da cura que recebeu e a atitude que deve ter perante a vida. Levanta-te, diz-lhe Jesus, e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Levantar-se, seguir o caminho, com a consciência viva de que acreditar em Jesus, que a fé em Jesus salvou a sua vida, libertou-o do mal, curou-o. Caros irmãos e irmãs, a fé que recebemos no batismo deve ritmar a nossa vida, na certeza de que o Senhor, nosso pastor, jamais nos faltará, jamais deixará de nos manifestar o seu amor e a sua ternura em todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, há que alimentar esta fé que recebemos, numa intimidade sempre maior com o Senhor, na oração e na prática da caridade. São Paulo, ao escrever ao seu discípulo Tito, como escutávamos na primeira leitura, vai-nos esclarecendo também acerca da nossa conduta cristã, do modo como vivemos a nossa fé,
depois de ontem nos apresentar as atitudes que os mais velhos, os jovens e os pastores devem cultivar, hoje adverte-nos para a nossa relação com as autoridades. Diz ele: recorda a todos os irmãos que devem ser submissos aos governantes e às autoridades, que devem obedecer-lhes e estar prontos para toda a boa obra. Num tempo em que se ouvem tantas contestações, em que o papel das autoridades públicas se torna cada vez mais difícil na gestão de uma sociedade atormentada com a pandemia que a atinge, com medidas difíceis de suportar e até de entender, devemos, sem dúvida, dar uma especial atenção a estas recomendações. É claro que se trata aqui de uma atitude responsável, diríamos reciprocamente responsável, que exige um sério discernimento evangélico. Mas, na hora presente, tratando-se da saúde e segurança de todos, devemos, com toda a responsabilidade cristã, respeitar as medidas apresentadas, quer pelas autoridades públicas, quer pelas nossas autoridades eclesiais. Para nós cristãos, além de um dever cívico, é um dever de caridade para com o próximo. Como diz Paulo, é ocasião para estarmos prontos para toda a boa obra. E a saúde, o cuidado da vida, o bem de todos, é uma boa obra, é uma excelente obra. É uma obra necessária. Caros peregrinos, todos conhecemos o que fez São Martinho diante da nudez do pobre que encontrou no caminho. Dividiu a sua capa, deu-lhe do que tinha para mitigar o seu sofrimento. Fez uma boa obra. A responsabilidade com que somos chamados a viver sempre, e de modo particular na hora presente, impele-nos a uma caridade concreta, enraizada na nossa relação com Deus e concretizada no amor efetivo aos nossos irmãos, no respeito pelas regras de proteção da saúde e do bem comum. São outras tantas maneiras de partilharmos a nossa capa e de cobrirmos a Cristo com a delicadeza da nossa caridade. Que Nossa Senhora, que hoje nos acolhe neste lugar, nos ajude e inspire a sermos sempre fiéis ao que o Senhor nos pede em cada momento da nossa vida. Colhemos hoje um casal que vem celebrar as suas bodas de prata. Vamos celebrar este rito que renova o amor da primeira hora e dar graças a Deus pelo matrimónio do Daniel e da Maria. Pomos-nos de pé. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina
Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muitos parabéns. Em nome do Santuário, ofereço-vos este coração, que nos lembra o coração imaculado de Maria. Que ele, tal como aos pastorinhos, seja para vós, para a vossa família, sempre o vosso refúgio e o caminho que vos faz chegar até ao coração de Deus. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, oremos ao bom pastor que hoje fez entrar São Martinho no seu repouso e nos guia nos caminhos da verdade, dizendo com esperança: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São Martinho e a conduza às verdadeiras alegrias, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelos homens que vivem e trabalham no campo, para que, por intercessão de São Martinho, encontrem quem os defenda e lhes fale de Cristo, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que imitem São Martinho, que, não sendo ainda cristão, repartiu a sua capa com o pobre, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelos membros desta Assembleia Celebrante, para que sigam a Cristo, bom pastor, e escutem a sua voz com alegria, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão de São Martinho, concedei-lhes as graças que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estas ofertas que alegremente vos oferecemos em honra de São Martinho, e no meio das alegrias e provações, orientai sempre para vós a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Martinho, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto, desejando as suas melhoras, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Martinho, Jacinta e Lúcia e Francisco Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se Deus nos amou tanto, também nos devemos amar uns aos outros. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos.
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o sacramento da unidade, fazei que vos agrademos em todas as coisas, para que, a exemplo de São Martinho, obedecendo sempre à vossa vontade, sintamos a alegria de ser totalmente vossos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, iluminados pelo exemplo e testemunho de São Martinho, cuja memória hoje celebramos, e confortados com a certeza desta presença materna de Maria, que sempre nos acompanha como mãe solícita em todos os caminhos da nossa vida, procuremos pôr em prática quanto agora celebramos na fé. Uma boa peregrinação e um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco.